conversa com os pais do sexto ano. Né? Marcamos essa reunião exclusiva para o sexto ano, mas se porventura tiver algum outro pai de outra série, outro ano, sem problema, bem-vindos também. Muito bem, nós vamos começar mostrando a nossos colegas, nossa equipe pedagógica, que já está à disposição de todos os pais e todos os nossos alunos, tá bom? Diretor-geral, professor Leopoldo Bertoldo. Diretor pedagógico sou eu, Salvador. A secretária da direção é a Suzy. Fica lá na recepção, quem entra do lado direito, próximo à minha sala. Aqui eu já faço uma observação. Eu sempre estou à disposição dos pais. Sempre estou à disposição dos pais. Então, algumas vezes, pai ou mãe fala, olha, eu não consigo falar com o senhor, eu não encontro. Veja bem, eu quero dizer para os de casa e os que estão aqui presencialmente, eu sempre estarei à disposição. Eu não estando, não me encontrando, basta colocar o nome e o telefone e entregar para a Suzy, ou mesmo a Fernanda, que aí, com certeza, eu vou entrar em contato. Tá? Então, para conversar com o pai ou com a mãe, a gente pode até exceder o nosso horário para estar à disposição, que algumas vezes pode ocorrer que o pai ou a mãe fale, olha, eu não tenho tempo. Aí eu respondo, muito bem, às 19 horas pode ser? Se puder, eu espero. E assim por diante. Bom, continuando. O assessor da direção, Carlos. O Carlos é responsável pela documentação, pelas obras, por todos esses serviços extras. O Carlos já está há mais de 30 anos com a gente aqui no Colégio Isaac Newton, Carlos Eduardo. O diretor, na verdade, o coordenador do Bosque Sinquides, professor Douglas Silveira, é um dos fundadores do Colégio Isaac Newton, como eu, tá? E ele está responsável pelo Bosque Sinquides. Lá do Sinquides, a assessora pedagógica é a Gláucia Ribeiro, coordenadora. Então, este ano de 2025, nós criamos várias coordenações. Por que foi feito isso? Principalmente para nós podermos atender melhor melhor o pai, atender melhor a mãe, atender melhor os alunos. Essas divisões aconteceram com a finalidade de atender melhor o nosso público, tá? Então, agora lá no Sinquides, nós temos a coordenação da educação infantil e a coordenação da educação infantil mais o primeiro ano e a coordenação do segundo ano ao quinto. Então, nós temos aqui a coordenadora Ana Paula Martins, a orientadora pedagógica Tainara Gomes. Até o maternal, até o primeiro ano. A orientadora pedagógica Olívia. A Olívia é uma orientadora pedagógica que atende as duas coordenações, tanto a Ana Paula, que é da educação infantil, como vamos ver aqui com a Elaine. Então, nós temos a coordenadora Elaine, que em 2025 é do segundo ao quinto ano, com a orientadora pedagógica Crisley. Aqui a Elaine e a Olívia também. Como eu disse, a Olívia servindo as duas coordenações, que é a parte do integral. O ensino fundamental 2, quer dizer, o ensino fundamental, que a gente chama de anos finais, a partir do sexto ano até o nono. Agora, o que nós fizemos? Tem a divisão, o sexto e o sétimo ano, a coordenadora pedagógica Ana Carolina está aqui,
professora Ana Carolina, 6º e 7º ano, especificamente, com assistente pedagógica Vitória. Tá? O ensino fundamental, anos finais, agora 8º e 9º ano, a coordenadora pedagógica Silvana Keller e assistente pedagógica Claudiné Prado. Tá? Então, isso vai... Todas as pessoas que já trabalhavam aqui são bons profissionais, essas coordenadoras também, mas fizemos essas divisões para poder nos dedicarmos mais a vocês. Tá? No ensino médio também fizemos uma divisão. Tá? Agora nós temos a coordenadora da primeira e da segunda série, é a professora Dari Lúcia Gomes, com a orientadora pedagógica Marister. Tá? E do ensino médio, 3ª série e cursinho pré-vestibular, né? Então, a 3ª série pré-vestibular, o professor Giovanni, que já era o nosso personal Enem. Então, ele acumula agora personal Enem e coordenação de 3ª série e cursinho. E trabalhando com a orientadora pedagógica Anne. Anne também é nossa colega já há muito tempo, ela trabalhava com a Fernanda lá na recepção, então está inteirada aqui com os nossos trabalhos, não precisa nem de adaptação. O ITA Medicina, coordenadora pedagógica Rafaela, a professora Rafaela está aqui, que era a coordenadora do PIES passado, e a orientadora pedagógica Kate, também aqui com a gente. Tá? O ITA Medicina. A coordenadora do PIES agora é a professora Alexia. Está aqui, tá? Faz parte desse grupo de professores de inglês que nós temos o privilégio de ter aqui. O PIES aqui, ela vai falar daqui a pouco. Tá? A Marcela é a coordenadora administrativa de recursos didáticos, serviços gerais e CFTV. Para os senhores e senhoras terem uma base, nós temos mais de 200 câmeras hoje, incluindo os 2 prédios, mais a parte externa. Tá? É muito necessário e muito útil. A analista do CFTV, a Áurea, assistente de recursos de dados, Vitor Hugo, que está aqui, trabalhando com a gente neste momento, gerente financeira, Alessandra, assistente de departamento pessoal, Suzane, coordenadora da recepção, a Fernanda, né? Muito experiente aqui com a gente, assistente da recepção, Franciele, o Kenderson, coordenador de Olimpíadas e redes sociais. A partir de março, ele acumula mais uma coordenação de integração social. Então, o Kenderson vai ser coordenador de integração social, das Olimpíadas, e daqui a pouco ele vai falar, porque Olimpíadas é um dos nossos pilares aqui no Isaac Newton. Tá? O diretor de esporte, Márcio Sobi, coordenador de esporte, Gustavo. Analista de gráfica é a Yasmin, tá? Trabalha com todas essas provas e tudo mais. A secretária escolar, a Josiane. Gerente comercial, Priscila. E assistente de gestão de livraria, a Osana. Essas pessoas aí trabalham lá na linha de frente com a gente também. Tá? E agora, gente, professor. Ah, tá. Meu amigo Rendel aqui, pedindo para reforçar sobre o link da presença para essas pessoas que estão remotas aí, estão em casa, no chat. Tá? O link da presença, para que a gente possa identificar quem está remotamente, né, e quem está presencialmente. Já teve o QR Code aqui. Tá? Então, por favor, professor Kenderson, vamos falar um pouquinho sobre as Olimpíadas. Boa noite a todos. Boa noite, pais que estão em casa, responsáveis que estão em casa. O professor Salvador falou, eu sou o professor Kenderson,
Os alunos, meus amigos, as pessoas mais próximas me chamam carinhosamente de Kenny aqui na escola. Em 2023, eu assumi a coordenação a pedido do diretor Salvador e estou coordenador de Olimpíadas até o momento. E esse trabalho é um trabalho que, como o diretor falou, tem sido um trabalho muito importante para nós aqui na escola, à medida do que ele representa e à medida daquilo que nós sonhamos para os filhos de vocês, para os nossos alunos, no que diz respeito à relação deles com as mais diversas áreas do conhecimento, com os mais diversos saberes. Né? Seus filhos vêm para cá, eles passam um período com a gente, né? Amanhã, à tarde, mas nós queremos que o contato dessas crianças com o conhecimento, o contato dessas crianças com material de estudo, com os saberes, a curiosidade, ela não fique enclausurada nesse tempo em que elas estão aqui na escola, nas quatro paredes da sala de aula, mas que isso vá para além. E o que são as Olimpíadas do Conhecimento? As Olimpíadas do Conhecimento nada mais são, como o nome sugere, competições que os nossos alunos participam, mas o grande lance, o principal não é de fato a competição, e sim aquilo que motiva a competição. Na verdade, a escola ela visa fomentar, né, despertar nos nossos alunos esse desejo por buscar o conhecimento. Aqui no Colégio Isaac Newton, até o ano passado, nós tínhamos algumas Olimpíadas que estavam vigentes. Nós repaginamos, nós sempre remodelamos, né, as Olimpíadas que são ofertadas. No ano de 2025, inclusive, nós vamos participar de todas essas que estão dispostas aqui. Ao todo, aqui nós temos 14 Olimpíadas. São 12, mais a Olicim, que é uma Olimpíada nossa. Né? Nós começamos no ano de 2023, quando o diretor Salvador trouxe esse desafio de termos uma Olimpíada do Conhecimento nossa, além das Olimpíadas que são Olimpíadas nacionais. Né? A Canguru de Matemática é uma Olimpíada tradicional, a OBMEP, que é a maior Olimpíada de Matemática do país. Inclusive, nós vamos abrir já as inscrições a partir do dia 17 deste mês para o POT, que é um programa de preparação olímpica que acontece aqui na nossa escola. Nossa escola ela é polo, né, no estado de Mato Grosso, na preparação para as Olimpíadas. A escola se propôs a fazer isso. Isso é ofertado para os nossos alunos a partir do 6º ano, mas não só para os nossos alunos, mas também alunos da comunidade, alunos de escolas públicas que podem se inscrever e participar. Todo sábado nós temos 2 professores de ponta, professores muito bons, professores de excelência, que já estão à frente desse trabalho há mais de 5, 6 anos, como é o caso do professor Roaldo, que preparam os nossos alunos e traz para eles uma preparação contínua aqui na escola. Acontece todos os sábados, tá? As inscrições abrem no dia 17, vocês vão receber um informativo, um aviso, quando estiver disponível. A OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, junto com ela está a MobFog, que é uma Olimpíada à parte, a OBGP, que é a Olimpíada de Geopolítica. O PCA é um projeto muito interessante que nós começamos aqui no ano passado e nós vamos dar continuidade a ele, que se chama Projeto Caça Asteroides. É um projeto ousado. Os nossos alunos eles recebem um conjunto de imagens da NASA e eles analisam essas imagens através de um software e eles tentam descobrir asteroides, né, em um determinado quadrante. Se eles descobrem um asteroide, eles fazem a identificação desse asteroide, eles enviam para o SAT, essa imagem é analisada. Se ninguém mais tiver descoberto, se já não for um asteroide existente, eles podem inclusive batizá-lo com o nome que eles escolherem. A ON, que é a Olimpíada Nacional de Ciências, a OBC, que também é uma Olimpíada de Ciências, que é a brasileira, a Olimpíada Brasileira de História, o NHB, a gente participa também, a Olimpíada de Português, a Olicim, que contempla todas as áreas do conhecimento, a Matemática Sem Fronteiras, essa que já é tradicional, a gente participa há muitos anos, que é a Olimpíada de Matemática da Unemat, e nós vamos apresentar este ano uma proposta também de uma Olimpíada de Redação aqui para os nossos alunos. Como o diretor Salvador falou, as Olimpíadas são um pilar para o Colégio Isaac Newton. E por quê? Talvez não seja de conhecimento de vocês, mas a maioria esmagadora
dos nossos alunos aprovados para universidades federais nos cursos mais concorridos do país, não preciso nem dizer, medicina, direito, engenharias, as mais diversas, são, em maioria esmagadora, alunos medalhistas de Olimpíadas do Conhecimento. Não é coincidência. Alunos que se dedicam, alunos que se esforçam, não por uma medalha de ouro, prata, bronze, que é consequência, que é a premiação, é a validação desse esforço, mas isso potencializa não só o desejo desses alunos de expandir, de sair de uma zona de conforto e de ir além no que diz respeito a uma rotina de estudos, a o trato que eles têm com a educação por si só e com as áreas do conhecimento específicas, mas não por coincidência esses alunos atingem sucesso na faculdade. E por falar em faculdade, pais, vocês que estão aí em casa também, universidades como Unicamp, USP, PUC, essas universidades utilizam os resultados desses alunos nessas Olimpíadas do Conhecimento para dar acesso a esses alunos a cursos concorridíssimos nas universidades também. Então, isso não é apenas para bonito. Nós temos um evento, eu até falei isso na reunião com até os quintos anos, né, dos segundos até os quintos anos. Nós temos um evento maravilhoso, um evento muito lindo que já acontece tradicionalmente há 2 anos aqui na escola, que é a entrega solene de medalhas, né? Nós levamos os nossos alunos para honrá-los, para mostrar para eles que sim, vale a pena se dedicar. Mas ali é só um momento. O que importa para nós de fato é que nós visualizemos esses resultados dos esforços dos nossos alunos. E o nosso pedido para vocês, pais, não está passando aqui, se você puder passar para mim para o próximo slide, por gentileza, é pedir para que os pais incentivem os filhos a participarem das Olimpíadas. Quando vocês virem os seus filhos chegando em casa com um formulário para participar dessas Olimpíadas, incentive-os. Talvez, e nós sabemos como é, né? Todos nós temos nas nossas diversidades uma inclinação. Talvez seu filho goste mais de português, talvez ele goste mais de escrever, talvez ele seja alguém inclinado mais para os números, para a astronomia, gosta de planetas, universo, etc. O que nós pedimos para vocês é que vocês sejam esse elo que fortalece o desejo da escola de trazer o seu filho para este lado da força, não é? De trazer o seu filho para o lado daqueles que buscam realmente conhecimento. No mundo as ofertas são tantas, né? O diretor Salvador vai falar com vocês sobre as telas, sobre intoxicação digital, sobre esse desafio imenso que é ter os nossos filhos. Eu sou pai de um garoto de 7 anos que faz 8 anos esse ano. A gente sabe como é difícil incentivá-los a fazer coisa outra que não seja estar o tempo todo numa tela, mas motivá-los a buscar cada vez mais o conhecimento, que é aquilo que nos permite avançar na vida. Então, fico à disposição dos senhores, caso haja alguma dúvida, estou aqui na escola, segunda a sexta, à disposição dos senhores, sempre que precisarem, podem me procurar, estou disponível também. A Suzy pode, de repente, se você precisar anotar, precisar agendar uma reunião comigo, basta falar com a Suzy também. E é isso, fica aqui meu muito obrigado. Diretor Salvador, pais, vocês de casa, muito obrigado. Obrigado, professor. Pessoal, nós temos 3 assuntos importantíssimos para falar, que são a intoxicação digital e celular, não é? Bullying e como estudar. Mas antes disso, eu queria dizer uma coisa para vocês, 6º ano, que a gente tem percebido. Os alunos saem lá alguns, né, muitos saem do SimKids, do Simzinho, e vêm para cá. Quando vem para cá, tem alguns pai, mãe, que fica preocupado. Meu Deus do céu, vai lá para o Simzão, lá para o grande. O que vai acontecer com meu filho, minha filha, lá naquele mundo de alunos? Pois bem, nós estamos aqui para tranquilizá-los. Tá? Nós vamos tratar os filhos de vocês com todo acolhimento, com todo carinho, toda compreensão, com muito diálogo com vocês e
com as crianças. Por isso nós fizemos questão de fazer essa reunião com o sexto ano, especificamente, com os pais do sexto ano. Tá? Tirar essa coisa da cabeça, essa insegurança. Nossa, mas eles vão para lá no Kids, era todo mundo, conhecia todo mundo, tinha fulana, tia não sei o quê, tia isso, tia aquilo. Pois bem, aqui tem umas tias maravilhosas, junto conosco, tá? Junto com a gente aqui, para atender vocês. Não se preocupem, nós vamos estar juntos. Tá? Então, não vai precisar ter insegurança, a comunicação vai ser muito fácil, em mais canais do que no Sinkids até mesmo. Tá? E um time aqui muito grande, desde a recepção, tá? Fernanda com as suas lideradas lá, tá? Eu estou lá na direção, junto da recepção, tá? E várias, agora com essas coordenações divididas, uma maravilha. Sexto e sétimo, a Ana Carolina, oitavo e nono, a Silvana, e lá no ITA, também aqui a professora Rafaela, que é a coordenação. Então, os sextos anos estão amparados, tá? Acolhidos. Tenha essa tranquilidade. Tá? Eu afirmo, tá? Estou colocando a palavra aqui em jogo. Tá? E não tenho a menor preocupação. Estamos acostumados a atender todas essas crianças e até os marmanjos de 17, 18 anos. Tá? Mas os alunos e alunas de sextos anos têm todo um tratamento especial por nós. Quando a gente sabe que é do sexto ano, fala, opa, isso aqui é do sexto ano. Então, tem essa questão, tem essa proteção a mais. Tudo bem? Tá? Muito bem. Aqui nós vamos iniciar nossa fala. Eu coloquei essa imagem porque é a nossa função, ter a educação, a formação de crianças e jovens, como fazer uma analogia para uma plantinha, não é, que deve ser adubada, deve ser regada, deve ser bem tratada, para que ela floresça, para que ela cresça com toda a energia. E é dessa forma, esse paralelo que eu faço, é o trabalho nosso que tem que ser com as nossas crianças e nossos jovens, tá bom? Muito bem. Intoxicação digital, tá? Tem tudo a ver, porque, olha, isso aqui faz parte da intoxicação digital. Todas as telas fazem parte dessa preocupação nossa, a saturação do córtex cerebral. Veja bem, só essas duas linhas aqui, o que diz? O córtex cerebral é a área do cérebro responsável pelo pensamento, linguagem e memória. Aqui começa a nossa preocupação. Ora, se com a intoxicação digital que está fazendo parte do mundo, não é? O mundo está sofrendo, nós, cidadãos do mundo, estamos sofrendo desse mal que chama intoxicação digital. E essa saturação do córtex cerebral influencia principalmente pensamento, linguagem e memória. Veja bem, olha o que nós estamos falando. Nós vamos tratar crianças e jovens. E aí nós temos, no mínimo, que alertar, porque se essas crianças tiverem a intoxicação digital, tiverem uma saturação do córtex cerebral, elas vão ter dificuldade de aprendizagem, porque esse problema influencia principalmente o pensamento, linguagem e memória. Começa por aí, gente. Causas da intoxicação digital. Natureza viciante, principalmente redes sociais. Natureza viciante.
busca por validação, necessidade constante de aprovação social. E aí, porque as redes sociais, por que nós estamos falando isso? Nós temos que ter a consciência que as crianças já do 6º ano podem estar sujeitas a isso. Podem estar sujeitas. E aí, porque as redes sociais, elas foram feitas para serem, para que aconteça o vício. Senhores e senhoras, talvez alguns já conheçam, mas nem todos. Existe um documentário na Netflix, sabe, que chama-se O Dilema das Redes. Quem não assistiu, por favor, assista. Tá? São os criadores do Instagram, do Facebook, do Google. Tá? Esse pessoal fala aqui, eles tiram os filhos das redes sociais. Tá? É uma natureza viciante. Você está entendendo? É muito sério. E aí, o que acontece? Porque nas redes sociais são vendidas vidas maravilhosas. Todo mundo é feliz, todo mundo tem as melhores roupas, tá? Todo mundo tem um corpo sarado, as mulheres, corpos espetaculares, os homens, corpos trincados, e vendendo essa ilusão que não é o dia a dia. E aí fica inoculando nas nossas crianças e jovens como se eles fossem obrigados a ter, e que se a vida deles não é dessa maneira, eles começam a se interiorizar, a se fechar, a se isolar, porque não é igual a esse pessoal feliz o tempo todo. Quanta hipocrisia e quanta mentira tem nas redes sociais. Busca por validação, FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar fora das novidades, porque a roda viva das redes sociais é de tal maneira que, principalmente crianças e jovens, fica enlouquecido se não tiver extremamente atualizado. Hiperconectividade, pressão por estar sempre disponível e conectado. Isso aí acontece conosco, com os adultos. Gente, existem adultos que estão tomando refeições com o celular de lado. Isso é um perigo. E a gente vê por aí, algumas vezes, uma pessoa comendo, tá, com o garfo numa mão e o celular na outra. Essa pessoa precisa de tratamento, tá? Ou de uma autoavaliação muito forte para tomar decisões, para não entrar nesse vício, nessa roda viva. Tá? Uma pessoa que não é capaz de fazer um exercício na academia sem que esteja com o celular, tá? Eu tenho observado algumas coisas preocupantes. Por que eu faço? Porque eu sou o dono da verdade? Não, eu também tenho que me cuidar. Mas como eu já sou doutrinado por doutor Augusto Cury, sabe? Eu digo uma coisa para vocês, nós temos que nos cuidar. E aí entra o seguinte, e as crianças? Os pais têm que dar o exemplo, não é? Então existe aquele ditado, muito popular e célebre, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Pais, gente, vocês imaginam, tá, que se um pai ou uma mãe está com o celular full time, tá, o tempo todo, a criança vai achar que isso é o normal e é o correto. Tá? Reflitam sobre isso. Aqui nós não vamos dizer o que vocês têm que fazer. Aqui nós vamos deixar reflexões para... Por quê? Porque o nosso objetivo são nossas crianças. Não é? O 6º ano é muito importante. E eu vou falar sobre estudar daqui a pouco, gente. E eu vou dizer uma coisa, tem muita coisa boa aí para a gente comentar. Tá? Muito bem. Sintomas da intoxicação digital, perda da noção de tempo.
vocês sabem, não é? Ficar 2 horas no celular é fácil, né? E tem muita gente que já está com o problema da procrastinação porque ele está com a perda da noção de tempo. Ele fica no celular e deixa de fazer até a sua tarefa. Ansiedade, insônia. Todas as telas, seja do celular, do computador, do notebook, do tablet, emitem também luzes azuis. Essas luzes azuis têm um comprimento de onda que inibe a produção de melatonina. Então, se você tem algum problema de insônia, saiba que 2 horas antes de ir para a cama, se você usar celular, esse problema vai ser intensificado. Tá? Diminui a produção de melatonina por causa das telas. Tá? Isolamento. Avaliação dos aparelhos digitais. Gente, álcool e tabaco são drogas aceitas, excesso digital também. Pois bem, o excesso digital que está acontecendo com crianças, jovens e adultos, né, ele é tão grave ou mais que álcool e tabaco. Dr. Augusto Cury diz o seguinte, senhores e senhoras, é errado que uma criança de 10 anos seja viciada em celular. Pois bem, se nós pegarmos uma criança de 10 anos, já viciada em celular, se a gente retirar bruscamente o celular dessa criança, a síndrome da abstinência vai ser pior que a da cocaína. A síndrome da abstinência vai ser pior do que a da cocaína. Isso não é brincadeira. Impactos na saúde mental, depressão, ansiedade, baixa autoestima, sim, principalmente baixa autoestima. Por quê? Porque as redes sociais só vendem pessoas maravilhosas, bem-sucedidas, ricas, com as melhores roupas, com os melhores corpos e por aí por diante. Impacto na saúde física, problemas posturais, sedentarismo, lógico. Sedentarismo por quê? Porque o tempo que ele sobrar, ele vai para o celular. Ele não vai para um exercício físico. Distúrbio do sono, como eu já falei, tá? Impacto nas relações sociais, o FABing. Ignorar as pessoas ao redor. Gente, tenho certeza que todos aqui já viram, um exemplo, um restaurante. Tem gente, tá? Tem casais, por exemplo, ou não precisa ser só casal, não, roda de amigo, cada um dá no celular. Né? E aí, um casal, por exemplo, o marido está no celular, a mulher está no celular, o filho está num tablet e passa o tempo e vão embora. Por que eles não pediram essa comida em casa? Porque esse era uma oportunidade muito boa para o diálogo, para o olho no olho. A conversa com o olho no olho é maravilhosa e está sendo substituída pelo celular, pelas redes sociais. Tá? Conflitos familiares, o uso excessivo da tecnologia pode gerar tensões, lógico, muitos próximos fisicamente e muito distante emocionalmente, vai gerar problemas familiares. Algumas vezes até separações por causa das redes sociais, dificuldade de comunicação, perda da habilidade, isolamento social, como nós já falamos, não é? Procrastinação, sim, a pessoa, isso aqui tem natureza viciante, então os trabalhos vão ser adiados cada vez mais. Tá? Então, a procrastinação é potencializada pelas telas, computadores ou celulares. Queda na produtividade, uma coisa tem a ver com a outra. Tá? Se procrastina, vai ter queda na produtividade. Burnout digital, exaustão causada pela constante conexão. Que loucura, hein? Agora tem essa doença, burnout digital.
além do que já existia, né? Perda de foco. Aqui, as crianças e jovens que têm que estudar, perda de foco. Nós vamos falar já, né, sobre essa questão na parte do estudo. Benefícios da desintoxicação digital, melhora do sono, da produtividade, do estresse, diminuição do estresse, melhora das relações, melhora das relações, tá? Pessoal, orientações para uso. Por favor, reflitam muito em casa sobre isso aqui. Bebês não devem ter contato com telas. Não deve ter contato. Evite usar celular para acalmar crianças. Pessoal, uma criança recém-nascida, ela tem, o cérebro tem 10 trilhões de sinapses, que são a ligação entre os neurônios, as comunicações entre os neurônios, ao recém-nascido. Quando ela completar um ano de 10 trilhões de sinapses, ela passa para 1.000 trilhões de sinapses. Ela passa de 10 para 1.000 trilhões de sinapses. Por isso que os pediatras, os psicólogos falam para as mães, os pais, os jovens, não é? Para a criança, para comprar brinquedos que são coloridos, que são de barulhos. Por quê? Porque vai estimular as reconfigurações neurais. E se essa criança não tiver o estímulo correto, ela pode comprometer o aprendizado ao longo de anos. Pode ficar comprometido se essa criança não tiver os estímulos necessários. Porque até o tipo de brinquedo tem que ser cuidadoso, não é? Para despertar, para que haja as reconfigurações neurais. Só que essas reconfigurações não param, continuam, não é? Continuam pela vida. E aí as crianças e jovens, imagina uma criança de 6º ano, é muito importante. Quanto mais celular ela tiver, menores as quantidades. Mas por quê? Porque a tela, a celular, o computador, é só questão passiva. Ele só recebe informação. É diferente de você fazer uma operação, de você resolver uma questão, de você interpretar um texto. Aí as reconfigurações neurais são completamente diferentes e muito mais intensas. Esse é o grande problema das telas. Né? Crianças até 7 anos devem raramente usar dispositivos digitais. Tá? Estimular brincadeiras, criatividade e contato com a natureza, lidar com tédio e solução é essencial para o desenvolvimento. Tédio e solidão. Gente, aqui cabe uma observação. Existe o tédio e a solidão boa, criativa. E existe o tédio e a solidão da depressão, é completamente diferente. Aqui nós estamos falando do tédio e solidão criativa. É importante que todas as pessoas, as crianças inclusive, tenham período de tédios e solidão para reflexões, tá? Então, criança até 7 anos deve raramente usar dispositivos digitais. Tem criança de 7 anos com iPhone de última geração, com internet liberada. Isso é um crime. Tá? Não é tipificado nas normas e leis do direito, mas é um crime. Tá? Crianças de 7 a 10 anos, no máximo 1 ou 2 horas semanais. Crianças de 7 a 10 anos, no máximo 1 a 2 horas semanais. Senhores e senhoras, vamos colocar o dedo nessas feridas e tentar solucionar. Tá? Eu estou dizendo isso para uma parte, gente. Tem famílias que já são conscientes
desses desafios, desses problemas, estão tomando providência. Não vamos generalizar, tá? Pré-adolescente e adolescente, máximo de 1 hora diária conectados. Máximo de 1 hora diária conectados. Eu vou dar um exemplo bem particular. Eu estava numa reunião familiar, numa outra cidade, e eu ia, como eu fiz, no dia seguinte, porque tinha algumas meninas na faixa etária de 16, 17 anos, eu estava passeando lá, eu ia dar uma aula para elas sobre como estudar para elas. Uma delas virou e falou para o pai assim: hoje eu vou jogar até as 3 da manhã. Eu só ri. Isso é um problema na família. Você imagina o tamanho da intoxicação digital. Hoje eu vou jogar no computador até as 3 da manhã. E no outro dia de manhã a gente tinha esse compromisso, não é? Pois bem, gente, em novembro passado, o Colégio Isaac Newton mandou este comunicado aqui para os pais. Nós fizemos uma pesquisa. Prezados pais, sejam bem-vindos ao ano letivo de 2025 do Colégio Isaac Newton. Em novembro de 2024, realizamos uma pesquisa com todos os nossos pais sobre o uso dos celulares na escola. A pesquisa continha o seguinte questionamento: senhores pais, o uso de celular por crianças e jovens e, consequentemente, das redes sociais tem se tornado um desafio para pais e professores no Brasil e no mundo. No Colégio Isaac Newton, o uso de celulares já é proibido em sala de aula. Para 2025, estamos considerando a possibilidade de proibir o uso de celulares também durante os intervalos. Isso era novembro, que nem se falava em lei. Essa medida certamente aumentaria a interação entre os alunos e a sociabilidade de forma geral. O aluno poderia trazer o celular, que permanecesse guardado em sua mochila ou bolsa. Em relação a essa possível regra para 2025, como o senhor se posicionaria? Pois bem, gente, as alternativas eram essas aqui: favorável, contrário e indiferente. O resultado foi esse aqui: 912 pais atenderam a nossa pesquisa e mais de 70% são favoráveis a essa decisão. Desse tanto aqui, 646 são favoráveis, 24 são indiferentes e 240 contrários. Então, independente da lei que já existe, nós tomaríamos essa atitude. Por isso, eu quero comunicar aos senhores pais que a partir do dia 17 é o dia D, que até lá nós vamos conscientizar os alunos também. É terminantemente proibido o uso de celular aqui no Isaac Newton. Ele pode vir com o celular, guarda na mochila. Na hora que terminar a última aula, aí ele pode usar o celular, na hora de ir embora. Tá? Não se preocupem que a comunicação com a escola, a família, tá? Baseado no resultado dessa pesquisa e considerando nossa preocupação com a saúde mental de nossas crianças e jovens, a partir do dia 17/2, o uso de celular pelos alunos nas dependências do colégio durante o período de aula, incluindo os intervalos, estará terminantemente proibido. Nós queremos crianças e jovens mais sadias, mentalmente sadias, com interação maior, uma interação entre crianças, entre jovens, a conversa, a brincadeira, isso nós queremos. Tá? Por isso, 0 tela. O aluno poderá trazer o equipamento em sua mochila e bolsa, que poderá ser acessado após o término da última aula. Os pais e responsáveis podem ficar tranquilos. Opa! Onde é que está? É isso, obrigado. Onde é que está? O aluno poderá trazer, tá. Os pais e responsáveis podem ficar tranquilos, pois a comunicação com a escola continuará sendo mantida de várias maneiras, incluindo o telefone comum, o celular, o e-mail, o aplicativo e o WhatsApp. Agradecemos a confiança depositada em nós. Depois disso, apareceu essa lei, tá? Mais uma força, tá? Mas se não tivesse essa lei, nós teríamos essa proibição, porque
Eu tive alguns congressos em São Paulo ano passado. Existem colégios em São Paulo que já proíbem desde 2024. Proíbe totalmente. Só para uma curiosidade, a escola mais cara do Brasil de ensino básico chama-se Evny, em São Paulo. É uma escola americana fantástica, eu a visitei. Mensalidade lá é 14 mil, era ano passado 14.800. Atualmente está por volta de 16 mil. Lá é proibido celular há muito tempo. Tá? Muito bem, agora, segundo assunto, bullying e cyberbullying, desafio da era digital. Pessoal, nós somos completamente contra o bullying. E isso aqui nós vamos falar com os alunos também, a partir de dias 12, 13, 14, nesta sala aqui, nós estaremos discutindo isso direto, tá? Explorando os impactos e soluções para o bullying. Nós somos experientes em resolver situações de bullying. Não toleramos e resolvemos com uma certa tranquilidade, porque nós temos know-how disso, temos experiência. O que é bullying? Pessoal, para ser bullying, tem que atender 3 características. Eu estou dizendo isso porque senão começa a ter ruído. Tem alguns alunos que chegam e falam para a gente assim, fulano fez bullying comigo. Não é? Ocorreu um problema uma vez. Isso não é bullying, é um problema que é resolvido, mas não é bullying. Para ser considerado bullying, tem que atender esses 3 casos aqui. Primeiro, comportamento agressivo e repetitivo. Tem que ter repetição. Segundo, desequilíbrio de poder. Esse desequilíbrio de poder, você fala, mas desequilíbrio de poder como? Que uma das crianças ou um dos jovens se sente com maior poder sobre o outro. Por isso que se fala aqui. Não é que, na realidade, não existe. Mas entre eles tem esse desequilíbrio de poder. O agressor, o agressora, se sente mais poderoso que o outro. E essa agressão não precisa ser física, não, gente. É bom deixar claro isso. Não é? Pode ser física, mas pode ser verbal, pela internet, que é o cyberbullying, né? Intenção de causar dano. Tá? Então não existe aquela história. Por exemplo, uma vez detectado o bullying, algumas vezes vem parar na minha mão. Outras vezes a própria coordenação é experiente e resolve, a maioria das vezes. Mas se precisar, eu estou junto. Eu já tive caso do aluno falar assim, eu estava brincando. Eu falo, nem vem com esse papo. Tá? Isso é repetitivo, isso é intencional, então não é brincadeira. Brincadeira é o que acontece lá uma hora ou outra, isso pode ser considerado uma brincadeira de mau gosto. Agora, para bullying, não. Bullying tem uma repetição e tem uma intenção. Nós detectamos isso. E aí a gente trata como bullying, chama os pais e a gente resolve. Tá? E nós somos atentos, não compactuamos, não toleramos bullying. E também não entramos, porque de vez em quando a gente vê, inclusive nas redes sociais, comentário do tipo que antigamente todo mundo era raiz, né? A maioria raiz, agora é só Nutella, que bullying é isso? Conversa fiada. Existia o bullying, não tinha esse nome, mas o bullying de antigamente deixava traumas também, algumas vezes para o resto da vida. Em particular, eu posso discutir isso com quem quiser. Tenho exemplos da minha parte. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sofri muito bullying. Por exemplo, tá? Eu tinha um óculos que era fundo de garrafa. Tá? Magro, feio, com óculos fundo de garrafa. Eu era chamado, o nome mais bonito era boi de óculos. Tá? 4 olhos. E aquilo foi anos. Tá? Então, essa história de que o bullying é sério. O bullying tem uma característica que transcende essas 3 aqui. Ele é covarde. O bullying é uma covardia. E nós, adultos, temos que administrar essa situação e mesmo por agressores, a gente saber tratar, mostrar que isso não é correto. Não é só punir, não. É dialogar, conversar.
e mostrar, ter a empatia, que isso não é legal, não é correto, é causar sofrimento. O agressor também, ou a agressora, tem que ser atendido também. Não é só questão de punição, não. Nós sabemos disso. Tá? Bullying é definição, não é? Bullying através dos meios digitais, alcance. Aqui fala 24/7, difícil escapar. O que significa? 24 horas por dia, 7 dias na semana. O cyberbullying, né? Que é pelos equipamentos, que vem pelos equipamentos. Anonimato, agressor pode se esconder. Bom, aqui eu tenho uma observação exemplar, tá? Em 2023, nós tivemos um caso numa turma aqui. E aí, o que aconteceu? Numa sala, obviamente eu não vou dizer que sala que é, tá? Numa sala, começaram a aparecer num grupo de WhatsApp comentário das meninas e dos rapazes, mas na maioria das vezes era das meninas, os mais absurdo, ofensivo, degradante. Aí começaram a montar corpos de mulher nua com o rosto das meninas. E veio parar no meu conhecimento. Ok, peguei o material, peguei todos os prints que precisavam e encaminhei para a DRCI em Cuiabá, Delegacia de Crimes da Internet. Existe aqui em Cuiabá. Encaminhei. E erradamente, eu cheguei até a comentar, falei, isso não adianta nada. Tá? Não deram resposta nenhuma. Eu cheguei a fazer esse tipo de comentário. E errei feio. Demorou. Tá? Um belo dia, eu já tinha esquecido, chega uma intimação para mim, papel timbrado, Polícia Civil, pedindo os dados de uma menina. Aí, como não é de outra forma que nós fazemos, chamamos o escritório que nos dá assessoria jurídica, e eu pedi para o doutor Geraldo que fosse até lá. Foi. O doutor já foi lá, falou para mim, Salvador, tem seu nome lá. Eu falei, você está louco? Tem seu nome lá, tem um ofício seu lá. Aí caiu a ficha. Resumindo, minha gente, essa família, esse pai, essa mãe, eles levantaram tudo. Pegaram a identificação, chegaram no ID lá do computador e chegaram no endereço dos pais e vai gastar muito com o advogado. Mínimo. Né? O pai vai sentir mal, a mãe vai sentir mal. A menina já saiu daqui, era uma menina que fez tudo isso na turma. Então, essa questão do anonimato depende. Impactos do bullying, como nós já dissemos, queda no desempenho escolar, pensamento suicida, isolamento social, autoestima em baixa, ansiedade. Exatamente. Pessoal, chega-se ao ponto de algumas vezes provocar o suicídio de jovens, moças ou rapazes, algumas vezes. Dr. Augusto Cury costuma dizer o seguinte, nenhum jovem que suicida quer se matar. Ele quer matar a dor que ele está sentindo. Eu nunca mais esqueci, porque eu já tive presente em várias aulas do Dr. Augusto Cury. Tá? Ele quer matar a dor que ele está sentindo, ele ou ela. Outra coisa que é impressionante, eu estava num congresso, Dr. Augusto Cury, falando para 140 diretores. Uma hora ele virou e falou assim, senhores diretores, o número de crianças e jovens que se mutila no banheiro é muito maior do que vocês pensam. Falou assim para nós. E não teve ninguém que retrucou. Tá? O número de jovens, crianças que se mutila no banheiro é muito maior do que a gente pensa. Então a gente tem que estar atento a tudo. Obviamente nós não podemos ter câmera no banheiro, mas temos que ter vigilância. Tá? E temos que agir, temos que proteger, temos que acolher, temos que chamar a família se a gente detectar. Porque são crianças e jovens
que eventualmente estão sofrendo muito, tá? Sinais de alerta, mudança de humor, evitar a escola, fingir doença, isso acontece. A criança, ela é constrangida. Tem uma revista Oeste, da semana passada, um caso no colégio Santa Cruz de São Paulo, que é um dos grandes colégios de São Paulo, 34 suspensos e a investigação estava correndo por causa de bullying. Porque ele é covarde, o bullying, então ele constrange, e aí o jovem, a criança, a jovem, começa a fingir doença, faltas frequentes. Por quê? Porque aquilo passa a ser uma tortura, tá? Alteração no sono, comportamento secreto online, fechar rapidamente tela. Por quê? Porque a humilhação chega a tal ponto que ele acha que se alguém ver, ela vai ficar pior. E não é assim, ela tem que procurar ajuda. A ação das escolas, políticas claras é o nosso caso. Políticas claras. Eu vou falar para todos os alunos. Treinamento, o nosso pessoal tem experiência nisso. Programa de prevenção, workshop, atividade de conscientização que eu vou fazer com as crianças e jovens. Intervenção rápida, protocolo para lidar com incidentes. Assim que é detectado, nós agimos. Tá? E na grande maioria das vezes a gente detecta cedo. Alguns casos demoram mais. E, consequentemente, a gente precisa saber. A gente precisa ter indícios. Por isso que eu falo para professores, reunião nesta sala. Professor, professora, quando os senhores e senhora detectar que alguém está sendo constrangido insistentemente, vocês não precisam tomar providência, só fala para nós. Só fala para nós. O resto, aí fique tranquilo. Então o professor não precisa se expor, não. Ele só diz para nós, olha, naquela sala, naquela fileira, mais ou menos na carteira tal, está acontecendo isso, aquilo. Só fala isso para a gente, por exemplo. O resto é com a gente. Câmera tem a sobra. Esta reunião aqui, por exemplo, está toda ela gravada. Tá? Estratégia, isso para a vítima. Tem agressor, vítima e a testemunha. E muitas vezes, se a testemunha não denuncia, ela é corresponsável. Eu digo isso para as crianças e jovens. Tá? Testemunhar e não entregar, ser responsável também. E alguns pior, né? Alguns testemunham e gostam. Tá? E aplaudem o agressor. Então não reaja, evite confronto, guarde evidência, salve mensagem, prints. Exatamente. Guarde evidência. Bloqueie o agressor e peça ajuda. Fale com adultos de confiança. Eu digo para ele, quem são os adultos de confiança? Pai, mãe e nós. A equipe pedagógica do Colégio Isaac Newton. Nós. Pode nos procurar. Tá? Além do pai e da mãe. Peça ajuda. Fale com os adultos de confiança. Legislação, hoje é lei. Existia uma lei que não era bem clara, aí foi definida uma lei que é clara. Inclui os crimes de bullying, cyberbullying no Código Penal. E pais podem responder por ato dos filhos. Algumas raras vezes, os pais encobertam o problema do filho e da filha, não é por aí. É trabalhar junto, tá? E achar uma solução melhor. E que se tiver que punir o filho e o filho em casa, que se puna. Tá? Regra geral, nós dizemos o seguinte, regra geral, se o filho ou a filha é punida no colégio, tem que ser punido em casa. Mas não é autoritarismo. Vou deixar bem claro, é autoridade. Pai e mãe tem que ter autoridade, não autoritarismo. Diferente. Não é massacrar o filho ou a filha, mas se receber uma punição no colégio, deve receber uma punição em casa também. As medidas gradativas. Tá? Empatia e educação, isso eu vou falar muito com o jovem. Cultivar a compaixão, não é? A empatia é prima irmã da compaixão, sentir as dores do outro,
né? Se colocar no lugar do outro, da outra, tá? Evitando o sofrimento, não é? O constrangimento, a dor, não é? Respeito à diferença, valorizar a diversidade. Nós respeitamos. Isso é um mantra. Nesta escola, não admitimos preconceito. Todos são respeitados. Todos e todas. Agora, não confundir. Nós não admitimos o preconceito, mas não somos a favor da ideologia de gênero. Deixa bem claro isso. Não somos a favor de ideologia de gênero e nem de pronome neutro. Para a gente aplicar pronome neutro aqui, só se a gente tiver uma ordem aqui e for nos prender. Tá? Caso contrário, nesta escola não tem pronome neutro e não tem ideologia de gênero. Pronto. Agora, cada um tem a sua orientação sexual e será respeitado. Cada um tem a sua orientação religiosa, política. Não admitimos hipótese alguma o preconceito racial. Tá? É intolerante, é absurdo. Só existe uma raça, é a raça humana. Construindo resiliências, autoconhecimento, identificar atividades positivas, redes de apoio e mindfulness. Eu sou muito a favor do mindfulness, porque ele vai influenciar, inclusive, no aprendizado. Em momento oportuno, eu vou dar umas aulas aqui sobre mindfulness, atenção plena, inclusive para pais. A última vez que eu fiz isso, apareceram 2 pessoas. Você está entendendo? E eu divulguei para a escola inteira. Para alunos, eu já fiz um ano toda quinta-feira, 18 horas, lá no 3º piso, a última sala. Era de 20 minutos. Tá? Treinamento de mindfulness. Isso melhora muito. Depois vamos falar mais sobre isso. Tá? É preciso incluir a família no processo, alinhar a intervenção a ser feita na escola para que a família dê continuidade em casa. Sempre haverá pais e famílias colaborativas e outras não tão dispostas. Porém, mesmo colaborando com a escola, a responsabilidade pelos filhos é da família. A escola é apenas mais um espaço de apoio. A escola é coadjuvante. Tá? Muito bem. Agora, terceiro e último assunto meu. Ainda temos na coordenação. Peço paciência aos senhores e à senhora, mas hoje é um dia muito importante. Apesar do pouco público, tá? Aqui deveriam estar 90 e pouco % dos pais dos 6º anos, que são 110 pais. Não é? Mas nós não vamos desanimar nunca. Muito bem. Estudar. Este assunto aqui, gente, pais, presta atenção uma coisa, por favor. Se as crianças e jovens seguirem essa sugestão que nós vamos falar agora, nós vamos ter um ganho de aprendizado fantástico. Sabe por quê? Porque a maioria não sabe estudar no Brasil. Tá? Por que os nossos índices no PISA, nesse programa PISA da OCDE, são tão vergonhosos? Tá? Porque, entre outras coisas, regra geral, não sabe estudar. Eu vou adiantar uma coisa desta fala aqui para você. Tem mãe, pai, que com a melhor das intenções diz o seguinte assim, vou dar um exemplo. Chega e fala para o filho, a filha, se for uma filha, fulana, vai estudar. Amanhã você tem prova. A intenção é maravilhosa. Quer botar a filha para estudar. Mas está tudo errado. E essa fala. Ela tem que falar, fulana, vai estudar. Você teve aula hoje. É completamente diferente. Fulano, vai estudar porque você teve aula hoje. E não porque tem prova amanhã.
Porque se você falar que vai estudar porque tem prova amanhã, isso aí vai ficar inoculado no subconsciente de tal forma que daqui a pouco já está lá incutido que só tem que estudar para a prova. E estudar só para a prova não adianta nada. Nós vamos formar uma geração de fracassados. O diagnóstico. Por que o ensino é uma tragédia, regra geral? Comportamento em sala de aula. Os alunos não sabem mais se comportar durante uma aula. Pai, mãe, na reunião de professores, esse item aqui eu digo o seguinte: existem várias maneiras de dar uma aula. Eu tenho 42 anos de experiência de sala de aula. Sou professor de física, há 40 e poucos anos, parei outro dia. Muito bem. Existem várias maneiras da aula. Hoje em dia existe sala de aula invertida, aula tipo tal. Eu vou resumir uma coisa para vocês. Existe um período de aula, qualquer que seja o modelo, que vai ser expositiva a aula. Pelo menos um pedaço dessa aula. Aí eu digo para os professores e digo também para os nossos alunos sentados aí nessa carteira. Esse horário da explicação do professor é sagrado. Esse horário é sagrado. Nessa hora, o aluno e a aluna tem que estar focado no professor ou na professora. Tá? Tem que ter foco. Tá? E aqui nós ensinamos a ter foco. Tá? Tem que ter foco. Nós vamos chegar mais. Hábito de estudo. Os alunos não sabem estudar. Todo mundo estuda para tirar nota e ninguém estuda para aprender. Nós temos que acabar com esse negócio de estudar para tirar nota. Como isso, Salvador? Quer dizer que tirar nota não é importante? Não, lógico que é. A nota tem que ser uma consequência do estudo, do aprendizado, e não a razão de ser. Tá? Pelo amor de Deus, por exemplo, o que eu peço para vocês, encarecidamente? Quando chegar próximo do final do ano, tem aluno e aluna que fala assim: já fechei. Não preciso mais na aula, já fechei. Fechou o quê? Fechou seu cérebro. Porque não tem esse negócio de fechar. Você pagou uma escola, professores estão lá para dar aula. Um mês antes de terminar o ano letivo, fica esse negócio que já fechei. Fechou o quê? Tá? Tem aula, tem aprendizado. E algumas vezes vem até professor. Algumas poucas vezes que leva uma de volta. Tá? Eu não tenho matéria para dar. Para com isso, para você ter tempo, senta aí. Tá? Você já resolveu todos do caderno de atividade? Não vem com essa conversa para cima da gente. Tá? Já esgotou meu conteúdo. Isso é conversa. Leitura. Os alunos não gostam de ler livros. E eu vou afirmar uma coisa para os senhores e as senhoras. Não existe quem não goste de ler. Aí, logicamente, quem ouve isso vai falar: esse cara já viajou na maionese. Não é? Tem gente que odeia leitura. Mal orientados. Mal orientados. Eu quero dar uma orientação para um pai, uma mãe de garotos ou meninas que não gostam de ler, não gostam de estudar, que não gostam de estudar. A sugestão que eu dou: arrume um dinheiro. Pode ser uma livraria física, que está acabando, né? Mas ainda existe alguma livraria física. Aqui tem uma muito boa, não estou fazendo propaganda, mas do Shopping Estação é uma livraria bonita, boa, para fazer essa experiência. Ou então, na internet. Não sou contra a tecnologia, não. Aí numa dessas grandes aí da internet também tem livrarias maravilhosas. Pois bem, pega essa criança ou esse jovem, essa menina, esse garoto, fala: olha, é o seguinte, eu vou dar R$120 para você escolher um livro. Você vai escolher o livro que você quiser para ler. Essa é a proposta, gente. Não queira direcionar. Não venha com essa história de você tem que ler Machado de Assis. Aí é para acabar. Tá? O cara não gosta de ler. Aí você dá um Machado de Assis para ele vai odiar mesmo. São clássicos. Isso aí é mais tarde.
Mas ele pode ler qualquer livro, até mesmo as crianças pequenas. Soltem ela dentro de uma livraria e deixem ela escolher para ler, para comprar. E compre um livro. E aí faça isso com uma criança, com um jovem. Escolha o que você quiser. Tá? Ah, mas eu quero Harry Potter. Compre o Harry Potter. Tá? Eu quero, sei lá, qualquer outro nome aí. Faça isso. A partir do momento que uma criança ou jovem gostar de um livro, qualquer que seja ele, aí começou um leitor. Aí começou um leitor ou uma leitora. E aí, minha gente, aí achou o fio da meada. Aí vai ter leitor. Já existem alguns poucos exemplos de pessoas que fizeram isso aqui, porque no ano passado eu falei sobre isso. Tá? Então nós temos que estimular, mas estimular numa boa, não querer colocar a goela abaixo. O que eu tenho que ler? Deixa ler qualquer coisa. Teve uma professora aqui que numa reunião anterior, semana passada, falou para mim, eu tenho uma filha, mas ela quer ler livro violento. Eu falei, deixa. Depois eu converso sobre isso, em particular, se quiser, mas pode deixar, não tem problema. Tá? Lógico que também nós não vamos falar que ele pode estimular pornografia, por exemplo. Tem um limite, não é? Pessoal, consequências da falta de leitura. Quantas crianças e jovens são classificadas erroneamente como limitadas, porque são mais lentas, porque têm dificuldade para entender. E muitas vezes, na maioria das vezes, essa criança, esse jovem não tem dificuldade, não tem limitação nenhuma, não tem transtorno. Não tem transtorno. Na maioria das vezes, esses que são rotulados, eles têm a dificuldade. Por quê? Porque foram mal orientados. Todos têm que ser leitores. A falta de leitura começa a dar dificuldade no entendimento do enunciado, lógico. Quem lê pouco, tá? Quem lê muito pouco vai falar, uma substância química reduziu a 30%. Ou a substância reduziu 30% dela. Quer dizer, a resposta é 70%, a outra a resposta é 30%. Se você tirou 30%, sobrou 70%. Agora, se você reduziu a 30%, é porque tirou 70%. É um de tantos exemplos sobre... Quer dizer, uma pessoa que lê pouco, ela vai ter dificuldade na física, na química, na matemática, na história, na geografia, na língua portuguesa, em tudo. Tá? É isso que tem que dizer. Porque tem gente que fala assim, né? Não, eu sou da área de linguagem, eles gostam mais de exata. Isso são vícios, tá? De outrora. Tá? Não existe isso. Foram mal orientados. A deficiência no entendimento do enunciado, que muitas vezes é responsável por uma reprovação no Enem, porque vai causar lentidão. Se ele tem dificuldade para entender, ele vai ser mais lento, ele ou ela. E, consequentemente, vai ter um score menor. Né? Deficiência no vocabulário. Deficiência no vocabulário por quê? Lógico, quem lê pouco, o vocabulário é restrito. Você vai falar analogia, por exemplo, não sabe o que é. Tá? Você fala, por analogia, fala o que é de comer. Né? Então, você está entendendo? O aumento do vocabulário acontece com o aumento da leitura. Falhas na produção de texto, lógico. Não é? Então, a leitura, você pega o melhor professora de produção de texto, para um aluno que não lê nada. Agora, o exemplo arrasta, não é? Nós não podemos exigir que a criança e o jovem sejam um ótimo leitor se a gente não estimular de alguma forma, não passar numa livraria, não catar uns livros de vez em quando, ler e comentar, né? Comentar no jantar ali, ao invés
do celular, comentar um livro ou algo semelhante, aí, não é? Aí a coisa começa a mudar. Tá? Problemas com estudo na véspera, memória volátil. Olha aqui, pessoal, estudar na véspera da prova resulta em memória volátil, curto prazo. Necessidade de mudança, é preciso acionar a memória de longo prazo para um aprendizado efetivo. Pessoal, quem estuda na véspera de prova, é aquele estudo intenso na véspera da prova, vai para uma região do cérebro chamada de hipocampo. Tá? Dia seguinte, ele já não olha isso, tá? E a matéria, o conteúdo programático já se perdeu. Tá? Eu vou fazer um paralelo meio tosco. Você está digitando um negócio no Word no computador, sem gravar. Está digitando no Word. Tá? Aí dá um tilt na energia. Pum. Perdeu. Não gravou. Porque estava na memória RAM. Memória RAM é o nosso hipocampo. Eu estudo na véspera. Tá? Aí, se você gravou, ele sai da memória RAM e vai para o HD. Aí a memória fixa, de longa duração. Mas o que acontece no cérebro? Tá? Prestem bem atenção. Isso eu vou falar muito com os nossos alunos. Tá? Eu tenho paixão por isso. Na sala de aula, o aluna não aprende, não vai aprender. Na sala de aula, ele ou ela vai entender. Por isso tem que ter ligado no professor, na professora. A explicação está correndo, o aluno vai entender. Em casa, estudando, aí ele vai aprender. Tá? E de preferência usando papel e lápis ou papel e caneta. Sempre que para estudar, seja matemática, história, geografia, tem que escrever. Só assim acontece maior reconfiguração neural. E aí, senhores e senhoras, vem o sono. No sono, a consolidação do aprendizado. Então, ele entende, aprende e vai dormir, um sono reparador. E aí vai acontecer a consolidação da aprendizagem. Aí vai para o córtex cerebral. Aí é a memória de longa duração, de permanência, sabe? De grande parte daquilo que está estudando. Então, as nossas crianças, nossos jovens, a gente tem que ganhá-los no argumento e não na truculência, tá? Nós temos que ganhar essa criançada, essa moçada, com esses argumentos que são reais. Isso é científico, isso é neurociência. Quando ele estuda escrevendo as reconfigurações neurais, novas sinapses, tá? Acontece a inteligência, por favor, até 1980, pensava-se que era fixo. A inteligência, a pessoa nascia com ela, acabou. Não é assim. Tá? A pessoa fica mais inteligente. A inteligência desenvolve-se de todos os alunos. A inteligência desenvolve-se. Tá? Isso nós temos, isso eu vou fazer o possível e o impossível para convencer corações e mentes. A inteligência desenvolve-se. Tá? Então não existe esse negócio de, eu sou burro. Para com essa bobagem. Senta aí, você tem tempo. Se aluno fala isso para mim, eu sou limitado, tenho muita dificuldade. Eu falei, vem cá, você tem tempo, vamos conversar. Tá? Eu vou ter que dar uma aula para ele, para ela. Tá? Gente, quem quiser comer salgadinho, pode levantar e pegar. Fica à vontade, tá? Como acionar a memória de longo prazo? Olha aqui o que eu acabei de falar, reconfiguração neural. As redes neurais são reconfiguráveis. As redes neurais são reconfiguráveis. Cada vez que você estuda, que o aluno estuda em casa, ele está aumentando as reconfigurações neurais. Então não existe esse negócio, o jovem vai estudar, deita na cama e pega um livro.
Isso é uma piada. Não está estudando, não. Estudar, você tem que sentar numa mesa lá, pegar papel e escrever, rabiscar. Se for teoria, você copia os tópicos principais, não precisa copiar tudo, mas copia. A reconfiguração neural é outra. Mesmo que esse papel que você usou, você embole e jogue no lixo. Mas o estudo está valendo. Está havendo, está passando, não é? Está havendo reconfigurações neurais que com o sono reparador. Por isso que tem que estudar todo dia. Por isso que aqui nesta escola nós vamos, já está sendo feito, plaquinhas escritas que vai colocar em tudo que é lugar. Aula dada, aula estudada, no mesmo dia. Mesmo que seja pouco, não precisa estudar muito, não. Esse é outro tabu que a gente não precisa falar. Aula dada, aula estudada, tem que se matar de estudar. Não é isso. Aula dada, aula estudada no mesmo dia, mesmo que pouquinho. Transferência de informação do hipocampo para o córtex cerebral. Curta duração, memória de curta duração. Córtex cerebral, memória de longa duração. Tá? Processo de aprendizado. Entender, aprender e dormir. Isso aqui tem que virar um mantra. Na sala de aula, entender. Em casa, aprender e dormir para consolidar o aprendizado. Tá? A importância, por isso que é chamado de ritmo circadiano, do latim circadiem, acerca de um dia, em torno de um dia. Aula dada, participação ativa na aula. Aula estudada, revisão e estudo no mesmo dia. Sono reparador. Consolidação da memória durante o sono. O sono é muito importante. Tá? Para crianças e jovens, mais ainda. Proposta para um estudo eficaz. Sono adequado, dormir 8 horas por noite, uso responsável do celular. Está entendendo por que aqui será banido o celular? Tá? Agora, em casa, não vai banir também, mas estabelecer regras, estabelecer limites. Pai e mãe, estabeleçam regras. Estabelecimento de limites, impor limites. Tá? Benefício do estudo no mesmo dia da aula, consolidação da memória, melhor compreensão, aumento da retenção. Aumento da retenção. Responsabilidade compartilhada. A educação eficaz requer compromisso de alunos, pais e escola, que somos nós. Hábitos saudáveis, implementar rotina de estudo, sono e alimentação adequada. Valorizar o processo de aprendizagem, não apenas resultado numérico. A nota tem que ser consequência e não causa do estudo. Cultura de leitura. Cultivar a leitura, sempre. Tá? Por favor. Pessoal, nós vamos dar o Sicredi é um parceiro nosso. Tá? E aí, o Sicredi vai falar um pouquinho e sortear uns brindes aqui. Por favor. Senhor e senhora do Sicredi, senhor Denis, tem uns brindes interessantes aqui também. Não quer deixar para sortear no final? Ou já acabou? Não acabou. O senhor quer deixar? Você esqueceu? Não, que aí eu deixo para sortear. Bem, pode ir passando. Se vocês quiserem sortear no final. Então eu deixo sem sortear. Mas pode passar o folder. Só vou 5 minutinhos. Oi, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Denis, eu sou gerente lá do Sicredi, a cooperativa Ouro Verde. Nós viemos aqui só para apresentar a parceria que nós tivemos aqui com o Colégio Sim, para que os alunos tenham acesso a uma conta corrente isento de tarifas nessa parceria. Até os 18 anos não tem tarifa nenhuma. Essa conta tem direito ao cartão de débito, que podem fazer as compras, principalmente com a proibição do celular. Então é um cartão de débito Visa, bandeira Visa. Tem acesso aos investimentos
para aplicações, CDBs, poupança, LCA, todos os investimentos, para que já incentive logo eles a economizarem. Então, foi enviado um link para vocês acessarem no portal do Sim. E quem não tiver, temos aqui também o folder para ter acesso também. Então, agradeço aí a parceria do colégio pela oportunidade de divulgar a cooperativa. Alguém aqui já é associado, já conhece também a cooperativa? Já conhece? Que bom, então. Então, temos essa parceria para os seus filhos também. Podem ficar à vontade. Agradeço. Obrigado, professor. Boa noite, obrigado. Nós vamos esperar até o final, que é rapidinho a nossa explicação pedagógica, aí vocês fazem o sorteio, tá? Para vocês, senão a gente vai cortar esse embalo pedagógico aqui e vocês vão ficar com vontade de ir embora por causa dos prêmios. Tá? Aguardem só um pouquinho. Mas o cartão, gente, é muito importante. Com a saída do celular, principalmente os alunos que ficam o dia todo na escola, é super importante eles terem uma ferramenta de compra no refeitório, na cantina, né? Então é uma solução muito segura e bacana para os filhos, né? Sem nenhum custo, melhor ainda, né? Então vamos lá, gente. Eu sou a coordenadora Rafaela, eu estou com o ITA Medicina, de 6º ao 3º e curso, tá? E aqui tá a Ana Carolina, que é a coordenadora do 6º matutino e vespertino, ok? Então nós estamos aí no mesmo segmento aí. Então, é um ano letivo diferente para os filhos de vocês, né? Até essas imagens são do Sim Kids. É uma transição muito importante para essas crianças. Eles ficam naquela ansiedade de vir para o Simzão, né? Do Simzinho para o Simzão, do Sim Kids para a unidade 2. E é muito gostoso para eles, apesar de, às vezes, gera uma ansiedade, mas é uma ansiedade boa, porque eles começam a conviver com vários professores de vários componentes curriculares. É uma vida muito mais dinâmica, mas eles sentem um pouco o peso da responsabilidade. E talvez eles levem essa ansiedade para vocês. Mas a gente vai... eles vão se adequando rapidamente. Então, aqui nós temos o matutino, que começa às 7h20, intervalo às 9h50 e termina às 12 horas. E o vespertino inicia-se às 13h20, intervalo às 15h50 e o término às 18 horas. No ITA Medicina, no integral, de segunda-feira, eles ficam o dia todo, tá? Eles têm o matutino e o vespertino. Às terças-feiras, eles têm blocos de provas, tá? Começa a semana que vem. Então, eles não têm uma semana de provas dentro das aulas, tá? Semana que vem, não, desculpe, amanhã, tá? Começa amanhã. Então, eles não têm uma semana de provas, eles têm prova toda semana, dividido pelos componentes curriculares, vocês sempre são informados pelo aplicativo. E às quintas-feiras, o 6º ano fica aqui na escola também, o dia todo, né? Então, eles não se misturam com o 3º ano, fica às quartas-feiras, para a gente não sobrecarregar muito à tarde, tá? Então, tem sempre ali a Kate, a nossa orientadora, né? E a gente está sempre se revezando. A Ana Carolina também está sempre ali, com a assistente, a Vitória, né? Que está ali com ela. Então, seus filhos estão mais do que bem assistidos. O uniforme é obrigatório, gente, tá? Ele é até uma segurança para vocês, identificar os filhos de vocês. Então, um aluno saiu daqui da escola, ele está identificado como um aluno do Colégio Isaac Newton. E para entrar aqui na escola, não vai entrar uma pessoa estranha, porque ela tem que estar trajando o uniforme, é claro, ela tem que passar pela catraca. Mas é mais uma segurança para vocês. Calçado fechado. O Crocs pode ser usado, tá? Desde que ele esteja com a fivelinha fechada e não para frente como chinelo, tá? Como sapatilha. Ele tem que ser usado totalmente fechado. Os alunos novos, nós demos uma tolerância semana passada, tá? Que vinham com uma cartinha da I9 falando que talvez não tivesse uniforme para venda, mas agora a gente não tem mais essa tolerância, tá? Então é camiseta do Sim, calça ou bermuda do Sim, tênis e sapato fechado. Saída antecipada só com autorização dos pais, tá? Então vocês têm que passar pela recepção, tem que ter uma confirmação por WhatsApp, tem que falar com a coordenação, com o assistente de coordenação ou com orientação. Então, os filhos de vocês só são
retirados daqui com muita cautela, tá? Com toda essa burocracia. E evitar tirar o aluno da aula, retirá-lo entre as aulas. Então, a aula começando às 7h20, tem 50 minutos de aula para fazer a troca para a próxima aula. Caso você venha faltando 10, 20 minutos para terminar aquela aula, você vai precisar esperar, a não ser que seja uma emergência familiar, tá? Os nossos sistemas de nota, tá? Nós temos a PM, que é a prova mensal, dissertativa. Temos o simulado e a PB, que é objetiva, tá? Então, como é que a gente faz? A gente vai somar as duas maiores notas e aí serão consideradas as duas maiores notas do bimestre. A gente elimina a nota mais baixa, tá? O resultado da soma dividido por 2. Eles vão ficando craque nisso daí, então não se preocupem muito com isso. A média é 6, tá? A prova substitutiva de segunda chamada, ela pode ser, né, quem são os alunos contemplados? Aqueles que têm um atestado médico ou um atestado de óbito de parentes, tá? Somente com uma nota. Quando o aluno, por exemplo, né, tá só com uma nota dessas 3, ele perdeu as outras avaliações, aí ele vai ter direito a uma substitutiva. Se não cair aqui na questão do atestado médico ou atestado de óbito, a escola cobra uma taxa de R$55. Se o aluno faltou porque perdeu a aula, viajou, marcou uma viagem na semana de provas, tá? Mas nesse primeira ressalva aqui, vocês estão protegidos e não precisam despender esse valor, tá? O simulado não tem segunda chamada. Então, ele tem 3 chances de nota, tá? Se ele perde, por exemplo, o simulado e a bimestral, tem só a nota mensal, ele faz a segunda chamada da bimestral, mas do simulado ele não faz, tá? A recuperação nossa é semestral, então todo semestre tem a recuperação, para os alunos que ficarem com a média semestral inferior a 6, tá? E a prova final para aqueles alunos que não alcançam média no decorrer do ano inteiro também, tá? Se ele não alcançar a média 6 em cada componente curricular. E aí as provas de recuperação e a final, elas valem de 0 a 10. Elas voltam normalmente de 0 a 10, tá? Esse lema aula dada, aula estudada, ele é bem enfatizado agora pelo corpo docente, pelas coordenadoras, pela orientação, a gente está sempre estimulando. Nós contamos com 2 salas de estudo aqui na escola, o aluno tem acesso a espaços, banco para sentar, para ler durante o intervalo, então é uma escolha, tá? Então, principalmente os alunos do integral, eles têm um espaço deles para poderem estudar, tá? Eles têm acesso à sala de aula deles também, durante os intervalos, eles podem ficar em sala, lendo um livro, tá? Então, o diretor Salvador já exauriu esse assunto, mas a gente também está aí em consonância com ele e falando o mesmo discurso, tá? E aí eu vou passar rapidamente para a nossa coordenadora Alexia, que é a coordenadora do PIS, que ela vai explicar um pouquinho como funciona esse sistema de imersão aqui dentro do colégio. Boa noite, gente. Boa noite para os pais responsáveis aí de casa. É bem breve a fala, é só para vocês entenderem melhor o que significa o PIS. O PIS é o nosso programa bilíngue. Ele é um programa bilíngue que tem como objetivo a missão de fazer que os nossos alunos saiam daqui falando inglês. Então, é um programa que conta com professores extremamente qualificados, com materiais internacionais, com aulas dinâmicas, plataformas online, virtuais, para que os alunos possam ter acesso a esses materiais. É um programa que visa desenvolver no aluno as 4 habilidades essenciais para uma segunda língua. Compreensão, leitura, fala e escrita. Então, eles saem daqui sabendo fazer tudo isso em inglês. Eles são preparados desde o primeiro aninho do ensino da educação infantil até educação fundamental, ensino fundamental, 6º ano até 2º ano do ensino médio. Todos eles já conseguem falar inglês bem. Inclusive, no 9º ano, eles têm um teste que eles fazem, o teste de Cambridge. Eles são ofertados esse teste, porque eles são preparados desde pequenininho para ele. É um teste que certifica que o aluno consegue falar inglês. É um teste muito importante, uma certificação muito importante para ele ter um currículo acadêmico, um currículo profissional. É um teste de difícil acesso fora da escola, porque são preços exorbitantes para esse teste, geralmente. E também não são todas as instituições que oferecem, aplicam o teste, e a gente aplica para os nossos alunos aqui. Então, contando com tudo isso, esse ensino é
prepara os nossos alunos para esse teste, para essa certificação, para comprovar que eles conseguem falar inglês. Então, é muito importante quando os alunos chegam em casa, falando para vocês os projetinhos de inglês que eles têm, e às vezes são muito. O cestinho vai ter bastante projeto de inglês, hein? E é bom que vocês encorajem os alunos, porque é importante e realmente faz o aluno sair falando inglês de verdade. Eles apresentam, fazem apresentação, eles têm uma salinha só de inglês para eles. Às vezes eles saem da sala de aula para ir para essa sala de inglês. Eles apresentam os trabalhinhos, fazem gráficos em inglês, apresentam sobre comida, sobre matemática, sobre ciências, história, tudo envolvendo a língua inglesa, porque ela é bem contextualizada para esses alunos. Aqui, a gente tem um pouquinho das competências, as habilidades que o PIES ele trabalha, essas habilidades que visam a proficiência do aluno, esse conhecimento mais avançado, essa capacidade dele conseguir falar, dele conseguir entender, dele conseguir produzir, dominar a língua inglesa, através de colaboração, pensamento crítico, criatividade, multiculturalidade, que é tudo trabalhado, muito bem trabalhado pelos professores em sala de aula, utilizando o material internacional que eles têm. Então, todos os projetos que são ofertados, as dinâmicas que são feitas em sala de aula, são sempre visando essa cultura diversa, esse novo olhar para tudo que é diferente, para tudo que é novo, através da união, através do pensar criticamente, através da imaginação e usar o que você tem aqui dentro da sua mente para fazer os trabalhinhos, para fazer as apresentações. Enfim, é muito interessante. O PIES ele traz muita coisa boa para os alunos, essa vivência de inglês, essa imersão em sala de aula, porque a maior parte da aula é feita em inglês, é tudo falado em inglês. Quando a gente explica gramática, quando a gente explica, lê texto, quando a gente pede para eles escutarem áudios, é tudo em inglês. É a coisa mais bonitinha do mundo, inclusive. E é isso, tá? Podem ficar garantidos que os filhos de vocês estão sendo preparados para sair daqui bilíngues. Eles vão ter todas as ferramentas necessárias, tudo que eles puderem, eles têm aulas de conversação, eles têm plantão de dúvida e professores muito qualificados, que vão fazer esse processo ser muito tranquilo, muito fácil e prazeroso para eles, tá bom? Muito obrigada. Um dos projetos que a Alexia vai desenvolver como coordenadora é um projeto que já existe com o 8º ano, que é um filme bilíngue. E como ele vem a coroar as falas do diretor Salvador, entre em casa, e quem está em casa, no YouTube do Colégio Sim, nós temos uma produção dos alunos do 8º ITA do ano passado, que eles fizeram The Walking Sim, que tem a ver com a intoxicação digital, tá? Que fala sobre o perigo dos celulares. E esse ano do ano retrasado, na verdade, The Walking Sim, e o ano passado, o 8º ano fez Mean Girls at Sim, que é totalmente sobre bullying, tá? Então, assim, são temas atuais que a gente sempre busca trazer e são feitos em inglês, para poder ainda ajudar aí a disseminar essas boas ideias, tá? Pais, isso é muito importante. A nossa via de comunicação hoje é o aplicativo do Sim. Principalmente agora que os filhos de vocês não vão poder ficar usando o celular para mandar mensagem. Fiquem tranquilos que eu acredito que isso vai ser até um alívio para vocês, porque eu sei que tem criança que qualquer coisa precisa falar com os pais. Às vezes o pai está ocupado, está trabalhando e não é nada. Está com dor de cabeça. E a gente consegue contornar essa situação aqui como coordenadora. A gente dá água, a gente dá colo, dá carinho, dá conversa, dá ouvido. Dali a pouco eles estão bem. Principalmente no integral, que eles passam o dia na escola, né? Então, quando eles têm aula à tarde, alguns ficam ansiosos e já querem falar com os pais. Nós nos comunicamos com vocês, como nós temos feito. Mas o aplicativo é a nossa agenda. É o canal de comunicação, de recados. Se vocês tiverem dificuldades com o aplicativo, tá? As nossas orientadoras, assistentes, nós estamos à disposição para ajudá-los. Então, aqui vai agenda de provas, recados importantes como reuniões, atividades extras que o professor, porventura, possa ter dado. Vocês podem acompanhar conteúdo para... viajei, perdi, o que eu faço, aula dada, aula estudada, vai estar aqui todo o conteúdo dos professores, tá? Então, é de suma importância que vocês acompanhem o aplicativo da escola, tá? Ele vai trazer o boletim dos alunos também e todas as informações que vocês precisam dos filhos de vocês. Bom, então a gente quer agradecer, né? Nós iniciamos esse ano letivo com gratidão pela confiança que vocês depositam em nós. Nós sabemos que a parceria é fundamental para o sucesso dos nossos alunos. Juntos faremos deste ano um período de muito aprendizado e conquistas. Agradecemos pelo apoio e colaboração de sempre. Então, nós precisamos dessa parceria
família e escola, tá, gente? Sem vocês fica complicado. Eu agradeço mesmo os pais que estão em casa e os pais que estão presentes. E agora, para contemplar esses pais que estão presentes, nós vamos sortear alguns brindes do Sicredi. Vamos chamar o pessoal do Sicredi. Quem que não gosta de ganhar brinde, né, gente? E os brindes são bons, tá? Até nossa equipe diretiva aqui, coordenadores, já estavam de olho ali, ó. Cobiçando o chapéu para pescar, né, Kenderson? O copo, aí eu quero pescar com o chapéu, ó. Então vamos lá, gente. Vamos ver a sorte aí. E aí, qual que vai ser primeiro? Primeiro boné. Vamos começar o sorteio, então. O brinde é um boné. Vamos torcer aí. Número 3. Ela. Deixa comigo. Vai esse aqui. E agora uma toalha. Vamos lá, o pessoal tá... Ó. Número 5. Tá. Vamos ver. E agora? E agora um kit de anotação. Vamos lá. Vamos ver. Número 8. Aqui. E agora? Um chapéu? E aí? Bonito, gostei desse chapéu, hein? Gostei. Vamos lá. Número 1. A primeira que chegou? Chegou a primeira. Chegou a primeira. Aqui, de nada. Eu acho que esse aí é bem visado, hein? Ó, já tem gente torcendo pelo copo. E a garrafa? Será que alguém quer a garrafa? Vamos ver. Ó lá. Tem gente que quer a garrafa. Vamos ver. Número 10. 10. Essa garrafa é desejada, viu, moça? De nada. E agora? Agora, o mais desejado de todos, que é o nosso copo. É, pode ser. Vai, o diretor vai tirar o número. Vamos lá, sorte, hein? Número 2. Oh! Gente, professor, assim. É isso. Finalizou? Então, é isso. Gente, obrigada pela oportunidade do Sicredi estar aqui, pela parceria. A gente está junto não só por um futuro melhor, com certeza aí, né? Os pequenos, a gente está sempre para entregar o melhor. A gente quer um futuro mais próspero, não só de economia, mas também de conhecimento. A gente está junto para isso. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, para finalizar, fica aquela mensagem, pais e mães, vindo aqui para o Cinzão, né? Não se preocupem. Nós estamos aqui para acolher, orientar e estamos juntos, de braços dados com os pais. Tá certo? Muito obrigado. Boa noite. Vocês de casa, boa noite.
Também, muito obrigado.